Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, o podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Vou diminuir o meu retorno, né, Maurício? Que às vezes a gente esquece. É importante. Né? É assim. Estamos aqui, eu, Celso Adame, Celso _ Adame, nas redes, e meu grande amigo... Tudo bem, Celso? Maurício Bizzi, @malbizzi. Ah, beleza. Então, hoje estamos com uma convidada aqui. Cara, quando eu fico pensando assim, que quando alguém vai estudar medicina, ela vai assim, eu vou ser pediatra, vou atender criança, vou atender velho, né? Ou desculpa, idoso, né? Não pode falar nomes assim, vai saber. Vou ser anestesista, ortopedista. Mas ninguém fala assim que vai ser patologista, né? Não é interessante essa história? Eu quero fazer medicina porque eu quero ser patologista. Já viu isso? Não sei se ela fez pensando nisso, vamos descobrir. Vamos falar mais um pouquinho. Antes de tudo, a gente gostaria de lembrar a todos que se inscrevam no canal, ativem as notificações para que a gente possa então trazer mais convidados como essa nossa convidada de hoje que a gente vai apresentar, né, Maurício? Isso aí, vai ser muito bacana, tenho certeza que sim, mas não podemos esquecer dos nossos parceiros, então, Digitaus, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese odontológica digital, verdadeiramente digital, que traz toda uma estrutura voltada para atender o cliente, né, o dentista, que queira fazer seu trabalho pensando em modernidade, pensando no futuro, né, Maurício? Agilidade, e o laboratório entrega para todo o Brasil. É isso aí. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia, diversos cursos com professores de renome nacional. Agora temos um curso daqui a uns 15 dias, Maurício? 20 dias, né? É um curso específico para o pessoal da área técnica, né? Mas também para dentistas que queiram aprender a parte de maquiagem. Maurício, maquiagem tem na odontologia? Tem maquiagem odontológica, bem legal, né? Com certeza, a gente pintar os dentes, né? Deixar os dentes cada vez mais bonitos. É isso aí. Então, e você que quiser colar a marca conosco aqui, estamos à disposição. Alguém que tenha os mesmos pensamentos que a gente tenha, serão todos muito bem-vindos aqui, né? Mas então, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, doutora Alessandra Guerra, patologista. Seja muito bem-vinda aqui. A gente queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho de ti, né? Agradecemos profundamente por tirar um tempo para vir aqui falar conosco. Boa noite, vocês, meus queridos, a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer vir conversar com vocês. E já queria de antemão agradecer, obviamente, o convite e também parabenizar por essa iniciativa, que eu comungo muito dessa coisa de que, se a gente tem acesso a conhecimento, a gente tem que partilhar. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento fiel, conhecimento científico, que possa estar mais acessível para as pessoas, né? Uma forma mais confiável de entender a vida e entender como que é o funcionamento da gente. É bem interessante isso. A gente tem a ciência, a gente fala em ciência, né? A gente precisa estudar, escrever artigos. Eu acho fantástico, acho que a gente precisa, mas eu sempre vejo um gap grande desse conhecimento chegar para o usuário, para o médico e para as pessoas em geral. Então, a gente precisa, eu acho que hoje em dia fazer alguma forma, então, das formas mais palpáveis possível, que é talvez um vídeo, talvez coisas escritas numa linguagem mais tranquila para que as pessoas consigam absorver esse conhecimento que às vezes é para poucos. E até porque esse conhecimento é como um vinho, ele precisa ser decantado. É isso aí. Ele precisa descansar um tempo, maturar, e depois ele precisa ser transformado numa linguagem que possa ser popular, vamos dizer assim, né? É isso aí. E que possa ser realmente utilizado, né, esse conhecimento. E isso realmente leva um tempo. E precisa gastar massa cinzenta um pouco, né? Precisa pensar um pouco a respeito. É verdade. Mas então, quem é a doutora Alessandra? Então, primeiro que eu acho que doutora Alessandra não deve existir, deve ser só doutora Ale, porque é o que todo mundo chama. Aliás, eu acho engraçado essa coisa do doutora Ale. É verdade, né? É só isso, né? Tipo assim, uma coisa bem pomposa e um apelido. Não, né? tá certo, assim mesmo. Bizarro. Enfim,
Eu também não queria ser patologista, porque eu nem sabia que isso existia. Óbvio. Nem sabia que existia. Aliás, vocês provavelmente são de um tempo próximo meu, né? A gente tinha que fazer vestibular, cursinho pré-vestibular. Vocês se lembram? Ah, verdade, Opa. verdade. E era um vestibular concorrido de verdade, né? Tinha que ralar para passar naquilo ali. E eu entrei no cursinho pré-vestibular sem saber o que fazer no final do ano. Sem saber o que escolher. Então, tinha até setembro para descobrir, né? Na hora de fazer a inscrição. E eu gostava de muita coisa, porque eu sempre tive uma personalidade muito agitada, muito, né, efervescente. Então, eu pensei em muitas coisas. E até que, daqui a pouco, me caiu a ficha. Eu vou fazer medicina. Foi quase como um desafio. Vou fazer o que era mais difícil na época. É verdade. Tipo isso, sabe? E o estudar, o pesquisar, aquela coisa sempre me atraiu muito. A vida toda, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E fui. E fiz e passei, na época, passei de cara e cursei aqui na UX, aqui em Caxias. Os meus pais fecharam questão quanto a isso, não me deixaram sair de casa. Eles achavam que eu não tinha... Tu achava que não vai te cuidar sozinho? Exato, tu não vai conseguir te cuidar sozinha nesses anos, é melhor ficar com supervisão ainda por um tempo. Tá certo. Com supervisão mais próxima. E eu acho que, apesar de eu ter achado super retrô aquilo na época, né? Foi, eu acho que a melhor coisa que eles... Uma das melhores coisas que eles me fizeram. Tá certo. Porque realmente eu tive espaço para me desenvolver sem me preocupar com os extras. vida real, né? Com acontecimentos da vida real. É, né? Verdade, né? Encher geladeira, fazer comida, pagar conta, essas coisas, né? Então, eu realmente consegui me dedicar só à faculdade, né? Só ao estudo. E, graças a isso, desde o primeiro semestre, eu já estava fazendo estágio. E foi aí que começou a nascer a patologia. Porque já no primeiro semestre, eu já me grudei no microscópio. Então, aquela coisa do microscópio, dos bichinhos, e vírus, e fungo, e bactéria, e coisa, aquilo ali já grudou em mim. E, então, já no primeiras férias, eu fui fazer um estágio voluntário no laboratório da prefeitura, que na época era coordenado pela professora Bárbara Zoppas. Doutora Bárbara, doutor Bertotto. Exatamente! Que tinha, inclusive, aquele fichário de papel com todos os casos de paracoccidioide micose da cidade, né? Tá certo. Então, foi justamente ali. Então, assim, ali começou o mundo microscópio. Um pouquinho depois, a patologia é no terceiro semestre, né? Quarto semestre. Aí eu grudei de verdade. E essa é a hora que os alunos não gostam. Sim. É a hora que o aluno ainda está naquela, não, mas ainda não chegamos nas clínicas. É porque é teórico, né? É teórico, é muito teórico. Mas eu sempre fiz muita ligação pessoal. Então, assim, aonde a Bárbara ia no primeiro semestre, eu ia atrás. E aí, depois eu transferi isso para o professor Celso Coelho, que era o catedrático da patologia. E logo que eu saí da disciplina, ele abriu um estágio remunerado em patologia, para fazer macroscopia no laboratório dele. Eu disse, mas era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Aprender alguma coisa e ganhar um dinheiro. E aí o laboratório, na época, ficava meia quadra da minha casa, onde eu morava com os meus pais. Fiquei 2 anos lá, né? Então, não foi aquele momento que eu tomei a decisão. Porque eu experimentei, eu flertei com a parte cirúrgica, né? Flertei com anestesia, com várias coisas durante a faculdade, né? Mas daí chegou na hora de fazer a prova de residência, patologia, e era isso, né? E para tu ver, como que isso nem em casa não valeu, porque o filho da doutora Bárbara hoje é um grande cirurgião e veio aqui já conversar com a gente, né? Também não gostava no começo da faculdade das partes de microscópio, né? Não. Hoje ele é o cirurgião vascular e Felipe Zoppas. E a Lu, fisiatra, né? Ninguém queria a parte, ninguém quis, na verdade, essa parte da... Não. As ideias da doutora Bárbara, isso é verdade. Mas diz pra gente uma coisa, assim, qual é a importância da patologia na prática clínica, assim? Porque a gente fala em patologia. Para mim e para os nossos telespectadores, a patologia é o quê? É a gente pegar uma laminazinha e olhar o microscópio, né? Mas
quão próximo isso está da clínica, né? A gente vê que tu trabalha hoje também com pacientes. Como que isso funciona? E principalmente isso, eu acho que mais próximo da mulher do que do homem, mas pelo que a gente vê também tem questões do homem, né? Explica um pouco essa proximidade. Então, a primeira coisa é que o patologista, apesar de todas as piadas de que é o especialista em patos, não é. É verdade, tá certo. O especialista em doença, em diagnóstico de doença. Então, o objetivo do patologista é dar nome para aquelas doenças que, enfim, estão sendo tratadas. Porque, ao contrário do que muitas pessoas leigas acham, as doenças, tipo, elas não são únicas. Não tem uma coisa assim, se apareceu uma mancha vermelha, é tal coisa. Não é tão, a gente chama isso de patognomônico, né? Não é tão linkado assim, isso só pode ser isso. Não. Um determinado achado pode ser um leque de coisas. E eu preciso categorizar, classificar isso, né? E esse é o trabalho do patologista. Então, apesar de ser uma especialidade pouco conhecida, nada que é tirado de um ser humano não vai passar pelo patologista. Não devia, pelo menos. Não deveria, pelo menos. Deveria. No nosso sistema de saúde hoje, pelo menos na área médica, é assim, até por questões regulatórias, né? E principalmente, aí vem um gancho do câncer, né? Porque sem um laudo da patologia, nenhum tratamento de câncer é liberado no Brasil. E isso vale para o SUS ou vale para qualquer convênio. Então, não existe começar um tratamento para qualquer câncer sem um laudo dizendo o nome e o sobrenome do tumor que a pessoa tem. Então, precisa um patologista. Lógico que a maior parte das pessoas não sabe disso. Não sabe nem quem é. A única coisa que ela sabe é que o médico dela retirou um pedaço e mandou examinar. Ponto. E vem algumas coisas ali... escritas que vão orientar alguém. É verdade. Né? Então, isso, claro, tem muito a ver com o ostracismo da especialidade. Como definição, a maior parte dos patologistas é introspectivo, porque a gente fica a maior parte do tempo no microscópio, naquele mundinho. Fala um pouquinho da tua rotina, então. Tipo assim, é só microscópio? Não. Tu prepara as lâminas? Qual que é a tua rotina? Mas tem muito patologista que fica só no microscópio. Sim, tem muito patologista. É que eu tenho um viés de patologia clínica. Então, a gente chama também de patologia intervencionista. Então, eu faço o diagnóstico, mas eu mesma faço a biópsia, principalmente na parte ginecológica. Na parte genital, né? Porque aí entram os homens junto, não é só mulheres, né? Então, eu escolho o lugar para fazer a biópsia. E depois, aquele fragmento que eu tirei também vai ser examinado pelo patologista. Então, é o bloco inteiro de diagnóstico. Seria o melhor dos mundos, né? Verdade seja dita. Porque um dos problemas na patologia é justamente a questão pré-analítica. É tu não tirar o fragmento do lugar certo, mandar lá só um pedacinho de pus e nada mais, sabe? Não ter nada significativo em termos de doença, né? De que a gente possa dar um diagnóstico. Claro que no dia a dia, às vezes, dificulta um pouquinho, porque provavelmente chegam peças grandes para vocês, né? Então, às vezes, isso é relacionado com alguma especialidade. Um traumatologista que opere, sei lá, lesões de coluna, um pedaço de fígado. O patologista, um hepatologista, claro. Né? Ou, enfim, um cirurgião cardíaco, sei lá, várias especialidades. Né? Cada um tem a sua especificidade para fazer aquela cirurgia, né? Claro, né? Mas é que nós temos etapas, né? Então, uma parte do diagnóstico é feito antes da cirurgia. Então, a gente vai fazer primeiro a parte diagnóstica, então, que é praticamente ambulatorial. Depois, a programação cirúrgica, se for o caso de se fazer, que aí é como tu colocaste. É que, às vezes, essas lesões, elas estão muito internas. Sim. Para as pessoas entenderem. Então, é nesse sentido que eu falo. Ou, às vezes, até um radiologista intervencionista Exato. que vai fazer esse mesmo exame. De órgãos mais profundos, Isso. como uma tireoide, um fígado, esse tipo de coisa. Que está muito em voga e nós temos excelentes radiologistas intervencionistas em Caxias, né? Verdade seja dita, né?
E para nós, patologistas, fica a parte superficial, vamos dizer, o que eu não preciso enxergar dentro, né? É o que está mais na superfície, né? Mas é interessante esse fluxo, né? De tu falar, eu vou tirar daqui, que daí eu vou fazer a minha lâmina aqui e eu vou enxergar aqui. Mas todo mundo deveria saber o lugar certo onde tirar a melhor peça, né? Na prática, não é o que acontece. Eu disse, deveria. É que essa curva de aprendizado leva muitos anos. Pra gente ficar bom em alguma coisa. Isso vale para tudo, né? É aquela velha história das 10 mil horas de voo. Ninguém fica bom lá fazendo 2 vezes. A gente tem que fazer muito, passar trabalho, passar perrengue, para ficar bom. É verdade. Né? E a gente sabe que você, vamos dizer assim, um pouco até especialista numa área ginecológica, seja, né, ou mesmo das genitálias masculinas e femininas, que seria as lesões de HPV. Né? Isso. E como que o teu trabalho se relaciona assim com o diagnóstico, tratamento, avaliação? E o que é o HPV? O que seria? Né? Vamos pensar. Muitas perguntas numa só. Eu vou voltar um pouquinho. Então, todo patologista tem, assim como os radiologistas, subespecialidades. Então, a gente escolhe algumas áreas do corpo para estudar mais, porque é impossível a gente estar up to date em tudo, não tem como. Então, geralmente a gente tem 3, 4 subespecialidades que a gente se dedica mais. Por isso mesmo, os patologistas se juntam em grupos, né? Para a gente poder... um apoiar o outro. Exato. E aí, para mim, a ginecologia entrou ainda na residência. Porque, na época, eu estava na residência no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, e o governo brasileiro lançou uma campanha de prevenção de câncer de colo uterino. Uma campanha nacional gigante, foi em 1998. Sim, foi o século passado. É o século passado. Eu sei, foi no outro século, mas aconteceu, né? Não posso negar. E aí, nós, residentes, a gente foi convocado a ajudar a examinar essas lâminas e dar os diagnósticos. Então, na verdade, assim, a gente, num período de 4 meses, a gente fez o que, na vida real, nós levaríamos 5 anos para fazer. A gente passava o dia inteiro olhando lâmina de citologia, porque elas foram coletadas, assim, chegaram a ser coletados 30 milhões de citopatológicos no Brasil. Nossa. Na época. E não tinha perna para dar conta de dar esses resultados e depois fazer o necessário para essas mulheres, né? Então, para mim, eu vi 12 mil casos num período de 4 meses. Foi um negócio, assim, insano. Então, tipo... assim como a patologia caiu no meu colo Ficou craque. Na escola, o HPV caiu no meu colo na residência por força das circunstâncias, não foi um planejamento. E aí, assim que eu saí da residência, eu resolvi entrar no mestrado. O que eu vou estudar? HPV, óbvio. Isso aí. Óbvio, né? Porque eu já me sentia confortável, né? Não, com aquilo, com já aquele tem um assunto. banco de dados retrospectivo ali grande. E, nossa, e um monte de perguntas na cabeça. Isso aí. Né? Então, o HPV é um vírus sexualmente transmissível, super democrático. Ele não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe classe social, nada. Todo mundo sexualmente ativo entra em contato com esse vírus. Ponto. Alguma outra forma de passar? Ele é um vírus de superfície, né? Tá. Então, normalmente, a gente vai se contaminar nas lesões que a outra pessoa tem. Então, podem ter lesões em cavidade oral, vocês sabem muito bem que sim. Né? É uma preocupação mundial hoje, os cânceres de cavidade oral e laringe, né, ocasionados pelo HPV. Estão crescendo no mundo inteiro. Então, é uma preocupação importante da saúde pública hoje, né? Então, encostou nessas regiões, contamina, né? Mas, como é preferencialmente anogenital, não é aqui na mesa, né? Então, precisa ser contatos mais íntimos, né? Mas, assim, sem aquela piração de, vou pegar na depiladora. Essa é não, né? Não é tão fácil. Não é assim, né? A gente espera que tenha, assim, algumas regras de higiene na depiladora, certo, na manicure, enfim, né? Tem que ter esse cuidado. Exato. Então, é sexualmente transmissível, ponto. Qual que é o grande problema desse vírus? O tempo.
A gente não tem como determinar o tempo que isso faz. Então, não é uma coisa assim, eu apareci com HPV hoje, quer dizer que foi um contato íntimo nos últimos 3 meses. Não, pode ter sido de 10 anos atrás. Não, a gente não consegue marcar essa data. Então, isso fica revestido numa bruma, né, que dá nó na cabeça de muita gente, né? E estraga um bocado de relacionamento. Vem cá, tu falasse ali dessa questão de 98, tá, vamos pensar. Eu acho que o Brasil talvez levantou essa bola nessa época, ou não se tinha tanto conhecimento, ou isso foi um movimento que foi feito a partir de casos que começaram a aparecer, foi provavelmente isso, né? Eu imagino, da época. De lá para cá, a gente começou a ter políticas de saúde pública para melhorar essa questão, diminuir o HPV. Talvez até naquela época não se achasse que era tão perigoso, né? As pessoas terem HPV para a questão principalmente de câncer, né? Que eu acho que é esse que é o maior problema de a gente ter o HPV. Hoje, então, no Brasil, existem campanhas de vacinação, né? Então, para quê? Para que a gente não tenha essa transmissão. Como é que elas começam? Eu sei que, hoje em dia, tanto meninos, quando a gente fala das meninas mais, mas também meninos... porque sexualmente transmissíveis vai ser meninos e meninas, né? Enfim... mas existe então uma campanha que ela vem provavelmente desde 98 e que há vacinação tanto para meninos quanto para meninas. E que idade que isso começa? Como que funciona no Brasil? Então vamos por partes. Lá em 98 o Ministério da Saúde tem o banco do INCA, né? Que registra todos os casos de câncer que acontecem na população brasileira e é uma fonte de informação maravilhosa, né? Tem dados praticamente reais do que está acontecendo, em tempo real, né? Do que está acontecendo no Brasil. Então, naquela época, eles perceberam que tinha um número de casos de câncer de colo uterino muito elevado. Tinha que fazer alguma coisa no sentido de buscar, porque o HPV é a primeira etapa. Depois a gente vai passar para uma lesão de alto grau. Depois a gente vai passar para um câncer de colo uterino. Então, é um crescente. E esse crescente leva vários anos. Então, naquela época, o objetivo da campanha era pegar o que tinha de câncer que estava sem diagnóstico. Pessoas que estavam fora do nosso sistema de saúde, né? Da atenção à saúde. E... pegar um câncer mais inicial. Sim, enfim, né? Talvez. Sim, seria o ideal, porque na verdade nós queremos antes do câncer. Isso, claro. Sim. Porque o câncer, no câncer de colo uterino, nós vamos curar 1 em cada 2. Ou seja, 50% vai morrer dessa lesão. Numa idade relativamente precoce, né? Porque o pico da incidência do câncer de colo uterino é entre 30 e 50. É onde a gente mais tem casos. Então, é população economicamente ativa. Por isso preocupa tanto, né? Até porque a maior parte dos lares brasileiros é chefiado por mulheres hoje, né? E já faz tempo que isso acontece. Então, a gente precisa, de alguma forma, proteger a saúde dessas pessoas que são quem estão levando a população adiante, né? Sustentando a família. Populacionalmente, deveríamos nos preocupar com todos, né? Óbvio. Mas a gente fala aí em renda populacional, a preocupação é maior ainda. Exato, porque hoje é 54% dos lares, né? Chefiados por mulheres, né? Economicamente. Então, não adianta. Enfim, e aí, há 10 anos atrás, iniciou a questão da vacinação. Então, qual que é a questão? Uma das questões. Primeiro, que não é o HPV. Nós temos mais de 200 HPVs diferentes, que são numerados, né? Então, da região anogenital, é em torno de 40. Aí, o que o pessoal norte-americano teve a ideia? Beleza, vamos pegar os 4 mais frequentes e vamos fazer uma vacina. E aí, lançaram a vacina de HPV quadrivalente. Ela entrou no Brasil há 10 anos atrás. Naquela época, o Ministério custeou as vacinas para vacinar meninas dos 9 aos 14 anos. Ele foi gradativo, né? Primeiro começou dos 9 aos 10 e foi se mudando, todo ano mudava, mas enfim, dos 9 aos 14. Passados 3 ou 4 anos, essa pergunta que tu fez, que é meio lógica, por que vacinar só as meninas se é sexualmente transmissível e alguém está passando um para o outro? Então, inclui os meninos na jogada. E é como é hoje.
Então, nesse momento, está se vacinando dos 9 aos 19, que é o que o governo custeia. E depois, dos 19 aos 26, para populações especiais. Por exemplo, quem convive com HIV. Então, esses estende até 26 anos. E depois... É anual isso? Acabou. Não, tem esquema. Aham. É um esquema. Hoje, antigamente eram 3 doses, agora já baixou para 2 e provavelmente vai baixar para 1. Porque melhorou a vacina, na verdade? Na verdade, melhorou os estudos que a gente está Isso, fazendo, né? isso. Porque daí tu começa a seguir essa entender. população por um tempo maior e ver que dá 2 doses ou 1, o resultado é igual. Então, para que gastar 2? Gasta uma só. E dessas 40, só tem 4 cepas que tem ali. Nessa vacina do Ministério, Mas provavelmente as mais prevalentes, né? Tipo, nos Estados Unidos. Ah, entendo. É isso aí. Né? Então, aqui no Brasil, essas cepas... não se chama cepas, desculpa. Sim, sim. Enfim, esses tipos... Variações. Esses tipos são muito frequentes, mas não são Os mais comuns. proporcionalmente tão frequentes quanto nos Estados Unidos. Entendi. Quanto por cento será da população a gente cobre assim? Bom, É pouco. pouco? É pouco. A cobertura é pouca, primeiro porque muitos pais não permitem a vacinação de adolescente contra uma doença sexualmente transmissível. Tem alguma chave na cabeça que diz assim, se eu vacinar contra uma doença sexualmente... Mais ou menos isso. Exato. Estimulando. Exato. Mas- Estou estimulando a atividade sexual. Quando, na verdade, a gente continua exposto, porque se eu estou protegendo para 4, ainda sobram 36. Então, não está liberando nada. A gente está fazendo uma proteção parcial. Mas é essas importante, 4, porque... Com certeza. Porque certamente se de 2, uma no É, futuro... Sem dúvida, sem dúvida. Bom. É muito necessário. Não há dúvida nenhuma. Eu sou uma ferrenha defensora da vacina, de todas, não só dessa, de qualquer uma. Mas eu queria entender mais assim, dessas 4 variações que a gente, que seriam as mais prevalentes, mais fora daqui do que aqui, mas quanto por cento da população, se todo mundo se vacinasse, estaria coberto com essas 4 principais? Em torno de 20% da população. E é um número bem pequeno ainda, né? Mas aí já tem um outro capítulo. Tá. Depois da quadri, veio a nona valente. Então, agora, na rede privada, a gente já tem 9 tipos. Daí já está bem legal. Daí, tipo assim, agora está confortável, né? Essa, obviamente, não está disponível ainda no Ministério, porque o Ministério ainda tem as doses da quadri, né? Então, eles estão distribuindo a quadrivalente. Mas na rede privada já tem a nona. E aí as coisas evoluíram. Então, hoje a indicação é que a gente vacine todo mundo até os 49 anos. Pelo menos uma dose. Para dar uma sacudida na imunidade. Quase se livrando, hein, Maurício? Estamos quase. Por aí. Tá certo, já estamos chegando lá, hein? Tu antes que eu acho. É verdade. Não, mas interessante, né? Porque a gente vai vacinar todo mundo enquanto é sexualmente ativo, basicamente, assim. Ou não, né? Não. Então, isso é uma questão de que Não. depois dos 49 anos a gente não tem mais transmissão? Tem. E aí a gente tem um novo comportamento na população hoje que faz com que a gente tenha uma nova adolescência 40 a mais. Né? Porque hoje, por exemplo, o pico de divórcio é na faixa dos 40. De separações em geral, né? E aí as pessoas voltam para a pista, né? Vai ter outros relacionamentos. Vão ter isso. E aí tu começa a se contaminar de novo. E tem uma segunda questão que é na faixa dos 50 a gente vai ter a menopausa das mulheres e a imunidade cai na menopausa. Principalmente daquelas mulheres que não fizerem reposição hormonal. A reposição hormonal, ela mantém a imunidade equiparada com a idade reprodutiva. Mas sem reposição hormonal, a imunidade cai. E aí ela está mais sujeita a se contaminar
voltando para a pista. Né? Mas vamos falar do diagnóstico, então. Como é que é feito esse diagnóstico? Qual que é o papel, sei lá, do gineco, aquela revisão que o ginecologista, que as mulheres fazem regularmente, o que, de repente, o homem não vai tanto no urologista, se for o caso, e quais o papel dos exames laboratoriais para fechar esse diagnóstico? Então, o carro-chefe para o diagnóstico de câncer, para o rastreio de câncer de colo uterino é o citopatológico, que antigamente se chamava de Papa Nicolau, porque foi ele que inventou, né? Foi ele que inventou o exame, montou a coloração e tudo mais. Não era um Papa, então. Não era o Papa Nicolau, como eu já li em muitas provas. É não. mesmo? Sim. Papa Nicolau, né? Tipo, Nicolau II, terceiro, assim, talvez deve ser isso. Não. Era um ginecologista que inventou essa coloração, botou o nome dele e tá tudo certo, né? Então, a gente fazia o objetivo do exame, procurar lesão. Beleza? Beleza. Todas as mulheres vão ao ginecologista e coletam. Pelo menos a gente é ensinado assim em casa, né? Tá tudo certo. E a gente tem um segundo exame, que é o PCR para HPV. O PCR é um exame que detecta DNA do vírus. Eu não preciso de lesão. Então, se eu tiver só o vírus, esse exame pega. Então, se a gente fizer uma combinação dos dois, que nos países desenvolvidos, né? Primeiro mundo, chamam de coteste, a gente tem a cobertura completa. A cobertura de infecção pelo vírus e a cobertura de lesão provocada pelo vírus. Porque eu posso me infectar com HPV e passar 5, 6 anos sem acontecer nada. Sem ter lesão nenhuma. E aí o Papa Nicolau não pega. O Papa Nicolau vai ser normal. Ele pega lesão. Ele só pega lesão. Então, quando a mulher ela faz aqueles exames assim recorrentes, ele só vai pegar quando tiver lesão. Exato. Mas a pessoa já está transmitindo. Exato. E não sabe. E não sabe. Mas quantos % da população tem o HPV? Ativo ao mesmo tempo, a estimativa no Brasil é que sejam 6 milhões de pessoas por ano com infecções ativas. Infectados. Mais ou menos. Infectados. 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 Sem lesão, com lesão. Com as duas. 6 milhões por ano que adquirem uma infecção. Mas percentualmente no Brasil, nós temos 200 milhões. Não tem não tem número, esse número. Né? Não, se tem, desconheço. Mas deve ser, tipo assim, pelo menos 1/3 da população deve ser infectada. Acredito que sim, porque o modelo biológico é que tu te infecta e, em geral, numa imunidade boa, normal, em 2 a 3 anos tu vai eliminar aquela infecção. E não vai acontecer nada. E tu vai ficar negativo de novo. Não vai acontecer nada, talvez. Se tu transmitiu, já aconteceu alguma coisa, né? Ou pode ser que não. Pode ser que também não. Na maioria das pessoas não vai acontecer. O percentual, isso a gente sabe, o percentual de pessoas infectadas que produzem uma lesão é em torno de 10%. Dentre todas as lesões possíveis, né? Desde o condiloma bobinho lá até o câncer. Então, a gente tem 10% que vão produzir uma lesão que nós vamos identificar. Vocês lá vão identificar na língua, a gente vai identificar em qualquer parte da região genital. E aí, aquela pessoa vai permanecer com o vírus no mínimo 2 a 3 anos. Claro que as pessoas se apegam muito nessa data, né? De 2 a 3 anos, mas ela está relacionada com outras doenças que tu tenha, né? Daqui a pouco a pessoa se infectou e é diabética, tem uma doença autoimune, convive com HIV, teve uma leucemia que está tratando, enfim, outras doenças que influenciem na imunidade. Então, o que vai acontecer com a infecção? O prazo dela vai aumentar. A pessoa vai ficar mais tempo na presença daquele vírus. E quanto mais tempo tiver, maior a chance de produzir uma lesão em região genital. Mas nos homens, as lesões, elas não geram grandes alterações ou geram? Geram. E nas mulheres, muito mais? Sim, nas mulheres, infinitamente superior ao número de lesões, por uma questão anatômica, né? Os homens têm um brinquedinho do lado de fora que pode ser lavado com água e sabão de boa. Não é o caso das mulheres, né? Então, a gente tem um recanto anatômico úmido, escuro e... Propício, quente, propício para ter gente se escondendo ali, né? É verdade. Qualquer agente biológico, né? Exato. Então, isso vale para sífilis, que nós estamos num
pico de sífilis, enfim, herpes e todos os outros bichos, né? Então, as mulheres permanecem mais tempo com o vírus do que os homens. Normalmente, os homens se livram mais rápido. Então, era como eu estava conversando com uma paciente essa semana. Vamos supor, um casal se contamina junto. Eles partem juntos, mas eles não vão chegar no mesmo lugar. Provavelmente, o homem vai se livrar da infecção mais rápido. E a mulher vai levar mais tempo. E, eventualmente, vai produzir mais lesão. Os homens, eles vão produzir lesão principalmente em região anal. Porque a região anal, ela tem um comportamento biológico muito semelhante ao colo uterino. Em termos de pH, em termos de umidade, de ser escondido também, né? De mais difícil acesso. E que isso é uma outra coisa que também é envolta em névoa, que eu costumo dizer para as pacientes, não é necessário relação anal para ter HPV anal. Porque toda a região está contaminada. Então, é a mesma coisa em cavidade oral. Eu estou com toda a cavidade oral contaminada, garganta. Não é porque eu tenho uma lesãozinha aqui na ponta da língua que só tenho lesão ali. Tudo está contaminado. Então, tudo tem que ser cuidado. Vigiado. E para o desenvolvimento, a gente tem a transmissão, né, que ela é feita a partir, né, então, contato. Contato, né? Mas como é um vírus, ou a gente previne, ou a gente trata na verdade, o mau resultado. Exato. Né? Então, basicamente é isso. A gente consegue né, mas vacinar as pessoas. Provavelmente, então, a gente vai diminuir um percentual desse, né? Eu não sei se isso é como outras doenças que a gente poderia erradicar. Poderia, em tese e num desenho matemático. Sim. Mas a gente não vai viver, nós três aqui não vamos viver para ver isso acontecer. Porque tem 40 vírus, a vacina só tem 9. E eles não mudam? Eles não podem modificar? Muito pouco, muito pouco. E qualquer um desses 40 geram as mesmas lesões ou tem a mesma... Eles têm potenciais diferentes, né? Então, a gente tem um grupo deles que se chama um grupo de HPV de baixo risco. Então, eles vão produzir as verruguinhas, né? Que podem acontecer em qualquer parte. Então, é baixo risco, não é inexistente, mas é baixo risco de produzir uma lesão importante como câncer. Mas tem um grupo dos malvados que vai ter um alto risco, o contrário, né? Alto risco de produzir um câncer. E mais do que isso, eles fazem verdadeiras quadrilhas, né? Porque eles não só ajudam uns aos outros, os HPVs, mas os outros agentes biológicos também ajudam, né? Cândida atrapalhando, Gardnerella e sífilis e herpes. Então, daqui a pouco tem, literalmente uma galera fazendo festa ali, né? Provavelmente é uma baixa da imunidade geral, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Essas infecções mais oportunistas, eu imagino em pessoas que já têm uma imunidade mais baixa por uma doença, tipo uma AIDS, eu acho que provavelmente isso se desenvolva muito mais rápido. Muito mais rápido e, inclusive, o aparecimento de lesões por HPV na população HIV, né, já conhecida, ele coloca aquela pessoa na categoria SIDA ativa, doença ativa, né? Então, ele é encarado como uma pessoa que não está com a sua doença efetivamente controlada. Então, provavelmente tem lá um CD4, CD8 desregulado, enfim. Além disso, então, a gente não consegue, a gente consegue diagnosticar, a gente consegue vacinar para não ter, mas pegou, a gente tem que só tratar as consequências do negócio. Tratar as consequências e, que é o que eu acho que é o pulo do gato hoje, que é o que mais está se falando, é criar um ambiente para aquela imunidade melhorar, sabe? Que é uma coisa que toda a área da saúde está fazendo, né? Que é melhorar a condição de saúde das pessoas como um todo, né? Aquela coisa de se alimentar bem, de fazer um exercício físico, de se preocupar com o que tu coloca para dentro, né? E com controle de estresse. Enfim, uma série de coisas que estão relacionadas com bem-estar e com uma qualidade de vida boa, porque isso faz a tua imunidade aumentar. Isso já está mais do que provado cientificamente, né? E, claro, tem toda a questão de sim, vacinar para tudo que tem. A vacina é um buster, né? É um empurrão para a imunidade funcionar, mesmo uma vacina de gripe.
Então, não é desprezível, né? Ao auxílio que esse tipo de ferramenta dá, né? E a outra coisa, né? Então, tu falou tratamento, prevenção com vacina e conhecimento. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Elas precisam saber onde é que elas estão e para onde vão. E o que elas podem interferir no meio do caminho. Porque é uma doença eminentemente ambiental. Apesar de a gente não ter um remédio específico para o vírus, quem tem que eliminar o vírus é a imunidade de cada um, mas eu tenho muita coisa que dá para fazer para indiretamente empurrar esse acontecimento, né? Então, é aí que eu acho que é o pulo do gato atual. Empurrar e evitar, quem sabe? Evitar, eu acho mais complicado, porque é tipo mais ou menos como evitar pegar gripe. Dá para evitar pegar gripe? O HPV, ele é tão disseminado que... quanto os vírus de gripe. Só que ele é mais silencioso, dura mais tempo e faz um estrago muito maior, né? Agora, uma coisa é fato e, assim, fato. Vozes da minha cabeça, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Pós-Covid, teve uma alteração importante no comportamento das lesões. Então, eu não sei, assim, tecendo hipóteses, né? Eu não sei se o Covid restringiu demais a nossa vida. E aí, até emocionalmente, a gente enquanto população, né? A gente ficou muito debilitado por não poder... Nós somos seres sociais, né? E a gente ficou muito debilitado por não poder conviver com as pessoas. Assim, as pessoas diminuíram o limiar de dor, de tolerância, de tudo, né? Então, eu acredito que tenha um impacto aí na imunidade. Porque a gente está vendo um aumento de lesões. Então, agora nós já estamos dois anos e pouco pós-pandemia. E elas estão vindo em avalanche, sabe? Mas tem duas questões aí que eu acho interessantes que a gente tem que ver, que são 2 anos sem contato, e aí a gente teve uma carga de vírus que foram desenvolvidos para ser, vamos dizer assim, passados durante esses 2 anos, foram todos no 3º ano. E essa questão de que eu acho que, como tu falaste, né? Todos nós agora temos outras imunidades, assim, que fizeram com que tudo isso se juntasse e desenvolvesse mais fácil. Então, talvez essas questões que a gente tem, não só do vírus em si, do Covid, mas essa questão que a gente... E eu tenho sempre pensando, a voice of my head, né, também aqui, mas o quanto esse nosso enclausuramento ajudou ou piorou a situação toda, independente de várias formas. É muito difícil a gente falar, né? Mas... porque na hora que se toma uma decisão, tu toma a melhor decisão para aquele momento com o que se tem naquele momento. Isso. Né? Então, hoje, passado tudo que passou, tu vê que a gente fez o confinamento e morreram centenas de milhares de pessoas mesmo assim. Poderia ter morrido mais? Sim, possivelmente sim, se a gente não tivesse feito um confinamento. Mas tem um payback agora, né? Então, agora tem uma conta para pagar. Então, que aparecendo de outras formas, né? E, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu veterinário, ele disse que depois da pandemia, a quantidade de dermatites nos cães aumentou, assim, absurdamente, comparado com o pré-pandemia, né? E também, vozes da minha cabeça, ele relaciona a esse convívio familiar que ficou, tipo, a única pessoa com que tu podia ter contato emocional é com quem mora contigo e o cão. É verdade. Que mora contigo também. Por aí. E, doutora Ali, uma outra área que imagino eu que você seja especialista dentro daquelas 3 ou 4 áreas, né? Aquela... Eu gostaria de aprender, na verdade, o que seria uma colposcopia. Colposcopia. Não é fácil, colposcopia, escreve no... Não, vou escrever. Caixa alta para essa vez. Por favor, me explica o que é o diacho disso aqui. Colpo é útero em grego, né? É aquela velha história. Tu não fala grego, Maurício. Eu acho um absurdo, cara. Acabou de falar. Eu tentei. Assim como o patos também vem do grego e quer dizer doença. E não tem nada a ver com as aves. Então, o colposcópio é uma espécie de microscópio, é uma lente de aumento.
Então, é um aparelho que aumenta o colo uterino até 30 vezes. Então, a gente consegue ampliar. Assim, a grosso modo, o colo uterino tem 3 centímetros mais ou menos de diâmetro. Na imagem do colposcópio, eu fico com um disco desse tamanho aqui. Então, com isso, com a lente de aumento e os líquidos que fazem a mágica de fazer as coisas trocarem de cor, Certo. a gente consegue identificar onde provavelmente existe uma lesão. E isso guia o lugar da biópsia. É claro que, como qualquer exame, tem uma curva de aprendizado dos 50 tons de cinza. O que significa alguma coisa e o que não significa nada, né? Mas para te ir no lugar certo, para te tirar um fragmento, escolher o lugar aonde eu vou botar, então, esse fragmento dentro do pote e depois eu mesma vou olhar. Eu acho que na patologia são 50 tons de hematoxina. De rosa. E eosina. De rosa e roxo. Rosa e roxo, é verdade. A patologia é da Barbie. Viu como é que é? Tá certo. Então, tu tinha me perguntado antes. Não, a gente não faz a lâmina. Quem faz é o setor técnico, né? Então, o setor técnico que processa, mas no mundo inteiro ainda o processamento de lâminas é uma coisa bem artesanal, mesmo a gente tendo equipamentos que semi-automatizam algumas coisas, né? Mas continua sendo semi-artesanal. O que quer dizer que na patologia o urgente é 3 dias. E não tem umas patologias por congelação que ela faz? E ela é, assim, efetivamente certa, tanto quanto uma patologia como que se faz normalmente artesanalmente, ou esse resultado a gente vai gerar alguma dúvida? A congelação... Hoje, por exemplo, a gente usa um equipamento chamado criostato, que é um equipamento que funciona a menos 30 graus. Então, a gente congela aquele material durante a tua cirurgia lá, por exemplo, do paciente que tu comentou antes. Tiro o fragmento, eu vou congelar e agora sim, eu fazer a lâmina e vou olhar no microscópio enquanto tu aguarda. Isso porque, às vezes, a gente precisa do resultado durante a cirurgia. Para programar uma cirurgia X ou Y. Isso. Né? Daí tu altera o teu procedimento cirúrgico. Então, isso é um procedimento de 15 minutos. 15, 20 minutos, mais ou menos. Mas não é a rotina. Não é a rotina, é exceção. Tá aí, por que... Uma pergunta, então, agora, já que nós entramos nesse assunto, por que não é a rotina? Porque ele não é tão... O diagnóstico não é tão bom. A qualidade não é tão boa. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de câncer de mama, que é onde isso fica mais evidente, né? O câncer de mama, também, não é o câncer de mama, tem um monte de variações de doença embaixo desse guarda-chuva. E a gente precisa de muitos detalhes morfológicos e de biologia molecular para classificar adequadamente esse tumor. Então, eu preciso de qualidade altíssima no material. A congelação para câncer de mama vai me servir para quê? Para a gente avaliar a margem cirúrgica. Perfeito. Porque isso, numa congelação, eu não preciso de uma lâmina ótima. Uma boa, tá bom. Uma lâmina boa já me... Tirou tudo ou não tirou tudo? Exato, né? Tenho ainda tumor, câncer na paciente ou saiu tudo? Outra coisa que é ótimo, linfonodo sentinela. Para o cirurgião decidir se vai abordar a axila ou não. Então, também é perfeito. Agora, para medir o tamanho da metástase no linfonodo sentinela... Para ver o sobrenome do exame... Daí daí a gente precisa de uma lâmina de alta qualidade, entendeu? Então, cada ferramenta diagnóstica tem o seu lugar e o seu porquê. E não dá para a gente querer tirar informações da onde não vai rolar, né? E o que o patologista busca numa colposcopia? Esse lugar aonde eu vou ter a lesão mais grave daquele colo. Porque lembra que eu falei? A gente tem HPV, que é o que a gente chama de lesão de baixo grau. Depois ele pode evoluir para lesão de alto grau. E se nada acontecer, nada for feito, evolui para câncer. Só que as 3 coisas podem acontecer na mesma pessoa. Entendeu? Então, qual é o risco? Principalmente em relação à lesão de alto risco, de alto grau. Eu tenho as duas e na biópsia eu só biopsiei baixo. E o tratamento não é igual. O tratamento de lesão de baixo grau, dependendo da idade, pode ser até observação.
Tipo, não vou fazer nada, eu vou só controlar. De alto grau, vai ser operada a paciente. Sim ou sim. Então, como muda radicalmente a conduta de tratamento, eu preciso ter certeza que eu tirei a parte mais representativa da lesão. É um paralelo com as lesões leucoplásicas que vocês retiram em cavidade oral. Eu preciso da pior parte da lesão, da parte onde é um câncer de boca, por exemplo. E não a parte que é só uma displasia severa, né? Então, que às vezes está do lado. Então, eu preciso da parte mais importante, aí que entra a colposcopia. E a colposcopia vai entrar depois também no segmento, porque essas pacientes que foram tratadas, ou não, né? Elas precisam ficar sendo acompanhadas semestralmente, por um período de, no mínimo, 2 a 3 anos. Tem como fazer imagem disso e salvar essas imagens, né? Não só tem, como se faz, se bota no laudo e tu leva embora a imagem junto. Não, claro, importante. E as áreas são várias áreas que tu faz, então tu não busca apenas uma área. Eu dificilmente faço biópsia única, a não ser que a lesão seja muito pequena. Então, aí sim. Mas os estudos científicos já provaram com todas as letras que tu biopsiar em mais lugares aumenta a tua chance de fazer o melhor diagnóstico. Então, é isso. É o que está posto agora. Porque tem algumas alterações, inclusive, eu imagino, de próstata, que se faz inúmeras remoções de vários para ver se, porventura, ela, dentro do contexto, não tem alguma variação. Exato. Exatamente. No caso de próstata, a gente faz em 6 locais. Os urologistas, né? Fazem em 6 locais diferentes. 6. 6. E que é justamente para isso, para aumentar a acurácia do diagnóstico, que é muito maior do que se eu biopsiar uma vez só. E qual o cuidado que a mulher tem que ter na hora de fazer a colposcopia? Tem que ter algum preparo? Sim, normalmente precisa ficar 3 dias sem manter relação e sem usar nenhum creme, pomada ou gel vaginal e não estar menstruada. Ponto. É uma coisa bem simples. Eu acho que isso aí, o acesso que as pessoas tivessem, todo mundo tivesse acesso, que é outra questão bem importante, né? Se todo mundo tivesse acesso, provavelmente a prevenção de câncer de colo de útero seria absurdamente maior. Sem dúvida, porque a gente tem uma chance de cura de 100%. Se a gente aborda uma lesão de baixo grau ou uma lesão de alto grau, a gente vai abordar e nós vamos curar essa paciente. Se ela passar para o lado do câncer, bom, aí, tipo, quase... 50%. Por mais que tu ofereça tudo que existe em termos de tratamento hoje. Mas essa abordagem em baixo grau normalmente é remoção, ou não? Depende da idade, porque geralmente em paciente jovem a gente não faz nada, abaixo dos 30, porque é aquilo que nós estávamos falando, como o vírus é muito prevalente, se entende que a maioria das pessoas vai eliminar sozinho. Então a gente fica só supervisionando essa paciente, não faz nada. Né? Então, só seria aquela coisa da qualidade de vida, né? De comer melhor, de cuidar da sua vida como um todo, né? E pronto. Tu falaste do SUS, né? Quanto por cento da população é coberto por isso no Brasil? A gente terá que tem um número assim próximo disso? É triste. Porque a gente imagina que tu falaste que viu 12 mil lâminas, foi 30 milhões de pessoas que foram avaliadas. Naquele ano, né? E nada mais depois, né? Nada mais. E hoje em dia, as pessoas, se elas vão lá no posto de saúde, elas conseguem fazer esses exames? Sim. Todas as UBSs coletam. É bem tranquilo essa parte, né? A gente tem... Os médicos têm algumas restrições em termos das regras que o Ministério impõe. Então, o Ministério, ele preconiza o exame dos 24 aos 64 anos. Ponto. Só que, o que acontece? Como a nossa população inicia a vida sexual muito cedo, começa a ter lesões muito cedo. Então, inclusive, aconteceu a semana passada. Eu tive uma paciente, primeiro citopatológico, aos 28 anos, com câncer de colo uterino. Então, ela perdeu uma janela gigantona de tempo para trás. Que, tipo assim, a gente chegou nos 46 do segundo tempo, entendeu? Não tem nada mais frustrante do que isso.
Porque, tipo, a gente não alcançou essa pessoa a tempo. Mas tudo bem, é a regra do Ministério. Vai em qualquer UBS, vão coletar. E tu vai ter disponível e tá tudo certo. Eu fico pensando assim que eu devo ter uma deficiência intelectual para fazer cálculos, eu acho, porque não é mais barato a gente prevenir do que tratar esse câncer, assim, até em termos de custos para o governo. O sistema, né? É o óbvio, quase Não o sei, eu ululante, estava com né? dificuldade na minha matemática pessoa, né, da quarta série, que não sei, né? Eu me pergunto isso às vezes também. Eu me pergunto. É porque, na verdade, assim... nem sei te dizer o que... Se alguém parou para fazer essa conta, é óbvio que parou. Sim. Óbvio que parou. Mas, claro que, assim, apesar... Vamos também dar uma colher de chá para o governo. O preventivo está disponível? Tá. Qualquer UBS. Qualquer. Aqui em Caxias, nós não podemos falar do sistema das UBSs. Eles funcionam muito bem. Todo bairro tem. Não dá para falar mal, né? E tem um monte de mulheres que não vai. As pessoas não vão, né? Não é só a culpa. Que não vai. Exato. E qual que é a relação aí? É muito mais da área das mulheres, né? Qual é a relação do tal do Papa, esse o Nicolau, com a colposcopia? Né? Como que essa inter-relação desses Normalmente exames... é assim. O citopatológico dando alterado... Então, 90% das mulheres vai fazer o exame e vai ser negativo. Show de bola até o ano que vem. 10% vão ter ele alterado. Estando alterado, aí a gente vai ver. Na maior parte das vezes, ela vai para a colposcopia. Pelo menos em 80% das vezes ela vai para a colpo. Que é a segunda etapa. Sim, vai investigando o que é que está surgindo. Exato. Então, o papel do Papa Nicolau é fazer uma triagem. E daí, depois, nas alteradas, a gente segue fazendo outras coisas e a colposcopia é a primeira. Né? O que a gente tem hoje de novidade nisso? Tipo assim, se a gente conseguisse fazer, eu imagino, né, que nessa questão, populacionalmente, a gente conseguisse fazer esses exames, já seria um grande avanço. Todo mundo fizesse ou procurasse o serviço público, já que a gente tem acesso a todo mundo, talvez a gente tivesse uma diminuição efetivamente grande do desenvolvimento de câncer de útero ao longo do tempo. Há uma outra... Vamos fazer uma analogia um pouquinho com o homem, né? O homem, ele é muito preconceituoso em fazer o toque, por exemplo, né? A mulher, talvez, porque acha que não tem nada, ou enfim... Porque a mulher, às vezes, vai mais no médico do que o homem, mas não vai porque não tem nada, não tenho dor, não tenho lesão, não tenho... Enfim, né? Nada na minha vida está mudando, então talvez eu não precise ir. Mas alguma outra novidade, né? O homem sempre fala assim, eu vou fazer o exame de sangue. Não vou lá, Já combinei com o neurologista. Até os 80 anos é só no exame de sangue. Então, talvez fosse... Mas é uma evolução. A gente consegue diagnosticar algumas coisas a partir, não há dúvida, do exame de sangue sem fazer o toque. Mas nesse exame... Há alguma novidade, alguma coisa que tenha que vá acontecer ao longo do tempo que facilite ou que faça que as pessoas tenham acesso, não acesso, mas que vão mais cedo? Vou te devolver a pergunta. Existe fórmula mágica para alguma coisa? Não. Mas às vezes alguma... Entendeu? Na Eu penso na verdade, tecnologia, né? Será que alguma coisa... Dr. Fábio Pascoaloto veio aqui e disse que daqui a algum tempo, nós vamos fazer espermograma para diagnosticar outras doenças. Eu acho que ele está levando para a área dele, né? Então, isso. Então, eu estou tentando trazer algum sentido assim. Será que eu daqui a pouco faço um exame de sangue e eu posso dizer que eu tenho uma chance grande de ter o desenvolvimento de um câncer de útero? De colo de útero? Isso não? Ainda não está no radar. Não, porque primeiro que, por exemplo, até o HPV é assim, né? Aí a gente ainda não conseguiu desenhar um exame que meça a tua proteção contra o HPV. Como a imunidade, né? A gente faz para hepatite, por exemplo, tu faz lá o teste, tu sabe que tu tem proteção para hepatite B. Ou não, né? A gente não conseguiu desenhar isso para HPV ainda. No mundo, estou falando, né? Então, isso ainda não tem. Basicamente, o que vai melhorar o cenário são 3 coisas. Educação. A educação e bater na tecla da educação não tem. Isso que tu falou é muito importante. Eu não vou porque eu não sinto nada. A gente sabe que quando tu sentir alguma coisa, geralmente é tarde demais para qualquer doença. Ela já está instalada.
Se tu quer fazer uma prevenção, tu precisa ir antes de sentir qualquer coisa. E não depois que tu já tem um exame de sangue alterado, que tu já tem lá com alguma coisa, né? Então, é porque cultivar a saúde é uma coisa nova para o brasileiro, né? Entender que a tua doença dos 80 anos, ela começou agora e que tu pode mudar isso agora. Né? Então, essa é uma ideia nova para o brasileiro, né? Para a gente enquanto latino. Então, a educação é a primeira coisa. Segunda, vacinação. A vacina que tem aí não é a melhor do mundo? Não. Ela vai ser a melhor quando tiver os 40 tipos, né? Não é a melhor do mundo? Não, mas é melhor que zero. Muito melhor que zero. Então, vamos tirar um pouco o que der, né? Em termos de percentual de pessoas afetadas. E a terceira coisa é manter os exames preventivos sempre, vigilância. A gente precisa vigiar. O Ministério da Saúde vai lançar agora em janeiro a cotestagem, que é para fazer o Papa Nicolau e o teste de PCR. Porque o que acontece? Não existe câncer de colo uterino sem HPV. Ele só existe na presença do HPV. Aí a gente pode até eliminar ele, mas o HPV tem que ter estado naquele corpo, feito a bagunça para desenvolver um câncer. Então, se eu tenho uma mulher que é negativa, pelos próximos 2 ou 3 anos eu não preciso me preocupar com ela, porque o câncer não é de um dia para o outro. O câncer demora tempo para se instalar, em qualquer um, não só o de colo uterino. Qualquer um, a média é 10 anos. Alguns órgãos chegam a 40 para a gente desenvolver um câncer. Então, não são coisas que é chave de liga e desliga, não é de um dia para o outro. Então, se eu tenho uma mulher negativa, HPV negativa, pelos próximos 2 ou 3 anos, com isso eu não preciso me preocupar. Eu vou focar em outras coisas. Então, o Ministério vai passar a oferecer o PCR e o citopatológico. Então, o que a gente faz? O PCR, a gente fazendo na população, aquela mulher é negativa, é aquela, a gente não precisa se preocupar com isso. Nós vamos investir nas que são positivas para tentar chegar na lesão antes que elas sejam tão graves a ponto de botar a vida da pessoa em risco. Uma informação bem importante, assim, tu falaste que câncer de colo de útero é relacionado com HPV? Sempre? O escamoso, 99,9%. O glandular, que é do canal endocervical, tem 15% que não é relacionado ao HPV. Mas ele também é muito menos frequente. Então, tem ali uma margenzinha, né? Mas... Então, uma mulher que não tem relação sexual, ela não vai ter câncer de colo de útero? Uma pergunta ruim, né, de eu fazer, não sei. Provavelmente. Provavelmente não vai ter. Provavelmente. A chance é muito pequena. A chance é tipo ganhar na loteria. Equivalente perder na loteria. Então. Seria equivalente a perder na loteria. Ganhar na loteria. É tipo uma chance Claro que assim, ó, já se procurou HPV em freira, entendeu? Assim, na década de 90, os caras fizeram assim, testaram, quando o PCR se tornou uma ferramenta acessível na pesquisa, né, nas universidades, se testou todas as populações possíveis. E sim, teve um percentual em freiras, sim, teve, mas não foi uma coisa... Não eram os tipos mais perigosos, eram coisas assim que não tem ninguém, só nelas. Sabe? Que não tem essa relação. Não tem mas expressão. Então, provavelmente, é muito relacionado. É interessante esse fato, né? Porque as pessoas às vezes não dão tanta... mas eu tive um câncer no colo do útero e tal, mas tu vê, ele é muito relacionado com esse falta de cuidado. Sim. E outra, a gente não fala assim, é difícil não transmitir, mas existem formas de ter um cuidado nas doenças sexualmente transmissíveis. A gente pode usar preservativo, enfim, isso vai diminuir a prevenção. E se a gente pegar as outras doenças sexualmente transmissíveis, né, que na faixa 30 a menos é muito prevalente, né? Vamos falar de sífilis, de coisas mais comuns, né? Gente, a sífilis foi um boom. Então, sífilis é transmissível? É. Altamente transmissível. É fácil de tratar? Muito fácil de tratar. Mesmo em fases mais avançadas. Fases mais avançadas é mais complicado, mas vamos falar de sífilis primária. Que não é muito difícil, né? Ela evoluir tanto. Assim. Sim. Então, em pessoas normais vai ser sífilis primária, né? Comum, tu vai tratar com 1 semana de antibiótico, 10 dias de antibiótico, acabou. Mas se tu não for fazer um exame, tu não vai saber que tu tem.
E tu falaste do boom, ele aumentou a quantidade de sífilis, mas por questões que... A gente teve um problema antes da pandemia, que foi um período muito grande que a penicilina ficou... Não sei se vocês lembram disso. A penicilina ficou indisponível. Mas foi um período muito grande. E é o melhor antibiótico para o tratamento de sífilis, né? Então, teve um período ali que foram as trevas. É mesmo? Sim, porque não tinha outro antibiótico que desse uma cobertura tão boa para sífilis. E agora já voltou, né? Já Mas tá isso normal. é questões comerciais. Mundiais. Não é só uma questão brasileira. Porque ela é um medicamento barato? É barato. Sim, é barato. Mas aconteceu na pandemia também. Um monte de fábricas de medicamentos deixaram de produzir medicamento para produzir vacina. Então, começa a faltar outras coisas, né? E, doutora, algum avanço, alguma tecnologia legal de comentar sobre a área da patologia em si? Tipo assim, sei lá, um microscópio que vai muito mais além, ou ver uma célula que antes a gente não via, se é que isso existe, ou alguma técnica de diagnóstico muito mais precoce, algo que seja relevante na área da patologia. Inteligência artificial, eu adoro isso. A inteligência artificial já está sendo muito usada na área da patologia, até porque patologista é um ser raro, né? E a demanda é muito grande. Então, grandes lugares estão utilizando inteligência artificial e telepatologia. Então, eu posso trabalhar da minha casa e eu vou receber a lâmina escaneada e eu vou olhar no computador, em vez de olhar no microscópio. Olha né? que legal. Então tem umas coisas muito legais assim que tu consegue trabalhar à distância. Posso trabalhar para um hospital em Houston, entendeu? E o Watson, né? Ele poderia treinado, não é treinado. A inteligência artificial é uma questão complexa de falar, mas treinado não. Ele visto várias vezes, ele cria um banco de dados que ele vai diagnosticar, às vezes tão bem quanto o patologista. Não rolou. Então, já tem esse estudo. Né? Não rolou. Já foi feito, está sendo feito e continua sendo feito, tá? Principalmente na citologia, justamente no Papa Nicolau, porque o volume é muito grande, né? É muito número de exames no mundo inteiro. É um número muito grande de exames. Então, o que eles fizeram? Um leitor artificial, né? Dos campos. E aí, claro, tu ensina o computador a fazer a morfologia e ele separa. Então, assim, acelera muito o processo. Não dá para tirar o olho humano. Então, eles fizeram vários duplos cegos, né, para ver a quantidade de erro. E a quantidade de erro que o computador faz é igual a um técnico de nível intermediário. Então, a gente tem aí um erro que é em torno de 10%, que não é exatamente desprezível, né? Sim. Então, mas fazer uma triagem e separar o que um humano precisa ver, nossa. Já ajuda. Nossa, já economiza muito, só que é muito caro, né? Sim. Não é barato. Não é tão barato. Mas também, formar patologistas também não é barato. Também não. Também não é barato. E hoje as pessoas não querem ser patologistas. Não. Né? Não querem. Não, porque não paga tão bem assim. Não paga tão bem assim. Não. É melhor botar botox e outras coisas. Tu vê, né? Mas e daí, qual que é o conselho que tu daria para quem está iniciando dentro da medicina para, de repente, estimular essa pessoa a ser um patologista? Eu acho que, na verdade, o conselho é para qualquer pessoa. Procura aquilo que tu ama fazer. Procura aquilo que movimenta a energia dentro de ti mesmo. Procura aquilo que que te retroalimenta, mesmo quando tudo dá errado. Porque persistir fazendo alguma coisa todos os dias, nós aqui sabemos que não é tão fácil, mesmo quando a gente faz o que gosta. Tem dias que são difíceis, tem dias que são frustrantes, tem coisas que pegam demais a gente. Então, tu precisa ter uma coisa que te retroalimente muito. Então, a mensagem é essa, procura aquilo que diz, bom, hoje eu vou levantar da cama e eu vou mudar o mundo. Sempre! Não só quando tu tem 20 anos. É verdade, não é fácil. Não falei que era fácil. Agora, a gente fica muito, olha, a gente está no nosso tempo aqui já passando. A gente fica feliz porque tem tanto assunto para falar, né? A gente já tinha conversado no começo que teria tantas informações, mas enfim, acho que a gente metade conseguiu... das perguntas. E olha lá. É isso aí. E a gente sempre faz umas perguntas, né, finais, assim, para os nossos convidados, que são mais, assim, pessoais. E são interessantes as respostas, né? Uma pergunta que a gente queria saber, tu tem alguma habilidade que tu gostaria de dominar? Olha, eu não sei fazer isso, gostaria.
Viu? Só falou das perguntas de patologia, eram mais fáceis, né? É difícil, porque normalmente quando eu resolvo fazer uma coisa, eu faço. Pode não ficar perfeito, porque o meu nível de perfeição, minha régua de perfeição não é tão alta, né? Não é tão alta. E como eu sou hiperativa, eu tenho o hábito de fazer muitas coisas. Então, eu tenho muitos hobbies. Ah, bom. Entendeu? Então, assim, eu tenho que andar de bicicleta, eu tenho que subir no morro mais alto de Caxias. Sabe? Essas coisas, assim. Então, eu gosto de desenvolver habilidades em muitas áreas. Em muitas áreas. Agora eu estou desenvolvendo comunicação. Óbvio. Então, eu gostaria de saber me comunicar melhor. Então, meu Instagram tem 4 meses. Óbvio. Então, e o objetivo foi justamente esse. O objetivo de criar um Instagram profissional é comunicar conhecimento. Fazer um conhecimento ok, um conhecimento real, atual, porque não adianta fake news de 20 anos atrás, né? E conhecimentos de 20 anos atrás não resolvem. E fazer esse conhecimento chegar às pessoas que precisam ouvir, para essa mulher aí não ficar 5 anos sem fazer citopatológico. Ou não fazer o seu primeiro aos 28, entendeu? Então, eu ainda estou aprendendo a lidar com ferramentas digitais. Mas é interessante. Todos estamos, eu canso de falar, eu acho que eu já falei em inúmeros pod aqui nossos, que a gente precisa levar as pessoas boas para a internet, né? A gente tem muita gente ruim lá. E gente dando conselho aí e que sem ter conhecimento, né? Ou vendendo soluções mágicas, ou vendendo tratamentos ali, por uma questão de entender da ferramenta. E por ser convincente no que diz? E as pessoas acabam caindo na conversa, né? E vários colegas teus vieram aqui conversar com a gente e eles falam a mesma coisa. A gente está começando a utilizar essas ferramentas, que também é uma ferramenta de trabalho, né? É bem importante a gente ter, mas nesse sentido de passar conhecimento. Exato. Passar informações corretas, ter gente boa passando informações que a gente vê que tem muita porcaria por aí, a gente está escutando. E que tu sabe que foi uma coisa que me deixou muito inquieta, que tem me deixado muito inquieta nos últimos anos, que era que as pacientes, na hora da colposcopia, porque apesar de ser um exame de 10 minutos, 15, estourando a fita, né? Elas abrem a caixa de Pandora, entendeu? Então, assim, elas dizem coisas que às vezes eu fico chocada que a pessoa diga aquilo, porque, tipo, ninguém explicou nada, ninguém disse nada, ou ela não ouviu, ou ela não entendeu, ou ela não metabolizou aquilo, ela não entendeu a gravidade, enfim, 1000 coisas, sabe? E eu digo, cara do céu, mas então isso precisa ser dito. Quem sabe se mais gente disser, as pessoas acabam aprendendo, porque realmente tem umas coisas que precisam ser ditas muitas vezes, né? Até entrar no cérebro da gente. É verdade. E um lugar que tu gostaria de conhecer ou que tu gostaria de voltar? Eu adoro viajar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu adoro viajar de bicicleta. Então, mas assim, como eu gosto de caminhar, assim, qualquer lugar para mim vale. Então, se o próximo eu vou para a Espanha, que eu ainda não fui. Mas, assim, a lista é muito grande, porque o mundo tem muito lugar lindo para a gente ver. E o Maurício gosta da bicicleta, então já foram alguns lugares também. Alguns lugares. O próximo, novembro, vamos nos 7 Lagos da Argentina. É legal. Tá na minha lista. Tá na minha lista. Já tenho uns amigos que fizeram esse passeio de bicicleta e disseram que é um negócio bizarro, de lindo, né? E essa experiência de viajar de bicicleta é um negócio que eu já fiz 3 vezes. E de passar uma semana pedalando e passando perrengue e fazendo... E é uma coisa assim que, nossa, é um jeito de aprender. É uma experiência que realmente... Que tu chega em lugares que tu normalmente não conseguiria ir, nem a pé, nem de carro. E tu experimenta coisas, literalmente, não só na parte física, porque é um desafio, não vamos negar, né? É um desafio. Mas é na culinária, é nas pessoas. Tu entra em contato com pessoas que tu não entraria num ponto turístico comum. Um roteiro, né? Exato. E é isso, eu gosto muito dessas experiências assim que estão fora do... E a doutora Ali, como é que ela se vê daqui 10 anos? Eita! Viu? É isso aí. Eu gosto de pensar que eu me vejo rica. Rica de tudo. E não posso me queixar, né? Mas é que eu sou movida a projeto. Enquanto eu tenho um projeto,
eu vou indo, sabe? Então, eu gosto de dizer que eu pretendo chegar aos 80 fazendo trilha. Essa é a minha meta. Claro, certo, tá completamente autônoma. Eu tô pensando mais pra frente. Eu 80, assim, tá, minhas tias estão chegando nos 90, mas tá, 80 fazendo trilha pra mim já tá bom. Mas é interessante, né? E a gente tem que pensar agora nisso, né? Lógico, mas eu tô pensando agora. Pensar que a gente precisa fazer um reforço muscular adequado, a gente precisa se cuidar, comer melhor. Exato, que isso é uma coisa que eu tenho feito muito, assim, eu testo em mim, não tenho nenhum problema, né? Eu vou testando o que funciona, o que não funciona, né? E hoje eu tô fãzaça das proteínas na alimentação. Então isso aí, assim, ó, veio para ficar. Veio para ficar. E, doutora, onde a gente te encontra nas redes sociais? Então, qual que é as tuas redes? Agora estamos com o Instagram novo, profissional. Então, o Paulinho vai passar aqui o nosso... @doutora_Ali_guerra. Ali, legal. Então, esse Instagram é o ponto de comunicação. No link da bio tem um WhatsApp. Então, quem precisa de um contato ou quero marcar consultoria, quero conversar, quero explicar meu caso, vamos lá. Vem conversar. Legal. É isso aí, né, Maurício? Acho que a gente tem coisas para falar, mas a gente já está passando do tempo aqui já. Queremos agradecer muito, muito pela conversa, que foi muito legal, gostei, tirei muitas dúvidas, eu acho que o pessoal também deve ter tirado as suas dúvidas. A gente sempre fala com o convidado para fazer uma livezinha no domingo, então para tirar as dúvidas que o pessoal vai mandando aqui nas nossas redes, né, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, se alguém tiver alguma dúvida, faça a pergunta que a gente vai conversar com a doutora novamente. Ela nem sabe, mas já está mas eu já tenho compromisso para domingo. Já tenho compromisso, né, no Instagram. Então, mas 10, 15 minutinhos é um papo bem bacana. Eu acho que vale a pena todo mundo seguir a gente, né? Tá lá no E eu acho que é importante a gente levar essa mensagem, né? Isso aí, com certeza. Eu acho que tem muita informação que as pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabe. Até gente. E eu nem falei a pior informação. Essa, quando eu ouvi, eu fiquei chocada. Foi num congresso nos Estados Unidos. E o palestrante colocou assim: todo mundo tem medo de câncer de mama. E o risco de fazer um câncer de mama usando hormônios depois da menopausa é 1,5%. Todo mundo tem medo de fazer hormônio por causa disso. É 1,5%. Ter HPV aumenta o risco 400 vezes de ter câncer de colo uterino. Ninguém se preocupa. E ninguém se preocupa com o HPV, verdade, né? Né? E ninguém quer fazer vacina. E se tivesse uma vacina para câncer de mama, tu fazia? Aí que tá, né? Interessante, fazia, né? Todo mundo fazia. Mas o HPV, que é uma coisa tão prevalente, tão simples, assim, não é tão... a transmissão, ela é bem grande, mas Sim. A gente pode ter várias formas de prevenir. E a gente pode se livrar dele. É isso aí. Que é isso que é a chave do negócio. Vamos se livrar dele. É isso aí. Bom, pessoal, a gente queria agradecer a doutora Ali por estar aqui, né? A doutora Alessandra Guerra por estar aqui conversando um pouquinho mais com a gente, né? Pedir para o pessoal que quiser seguir o canal, dar aquele like, o joinha, aquela chavão de sempre, né? Compartilhar no grupo da família, passar essas informações que foram conversadas aqui hoje. Eu acho que foi um prazer, eu aprendi bastante, eu gosto de estar aqui, né? Foi um prazer estar com você aqui esse momento aí, com o Dr. Celso aí, trocando essas ideias aí. É isso aí. Vamos agradecer aos nossos parceiros, a Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, a Scal na vanguarda da educação odontológica. Fiquem à vontade de mandar as perguntas. Como o Maurício falou, se inscreva no canal e compartilhe então o episódio, que está fantástico. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até mais. Até.